Em poucos dias de campanha, quase 11 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram aplicadas em crianças de São Paulo. Vamos acionar a Beatriz Manfredini, está ao vivo com a gente. Não, agora o Eliseu Caetano, a Beatriz já está com a gente em tela. Beatriz, conta para a nossa audiência o que pode acontecer com os pais que não imunizarem os filhos, hein? Pois é, Daniel, esse é o grande debate do momento, né? A vacinação para essa faixa etária de 5 a 11 anos começou há pouco, não tem nem uma semana nos estados e municípios brasileiros, então a maioria desses locais ainda está discutindo o que pode acontecer, se vai exigir vacinação obrigatória nas escolas, para entrada em ambientes. E aí, para a gente entender melhor essa situação, eu estou aqui com o Enderson Furst, que é advogado, e ele vai explicar para a gente um pouquinho, por exemplo, Enderson, sobre as escolas. O governo de São Paulo já disse que não vai obrigar que as crianças apresentem esse comprovante, mas ele vai acionar o conselho tutelar se a criança não estiver vacinada. Pode isso? O que acontece a partir daí? Pode sim acionar o conselho tutelar. Veja, nós temos algumas previsões de consequências, como, por exemplo, a aplicação de multa, que vai de 3 até 20 salários mínimos e, caso seja reincidente, pode cobrar em dobro e, por fim, até mesmo a perda da guarda. Agora, isso é o que está na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu nunca vi acontecer, tá, Beatriz? E por que isso não costuma acontecer? Porque a diretriz global da Organização Mundial da Saúde para um programa de imunização eficiente é que ele se paute pela conscientização. Então, a primeira coisa que precisa fazer é conscientizar. Isso que a gente está vendo já aconteceu muito tempo atrás, não só na revolta da vacina aqui no Brasil, mas na primeira vacina no mundo, contra a varíola. Aconteceu o mesmo debate que nós estamos tendo hoje. Por isso, desde aquela época já sabe que a primeira coisa importante é conscientizar. Então, o que se espera desses conselheiros tutelares não é a aplicação de multa. É perguntarem por que você não quer vacinar, qual é o seu receio, o que você gostaria de saber, quer conversar com o médico sobre isso, vamos falar com o pediatra da criança. Então, a primeira medida, na verdade, é a conscientização. A depender, futuramente evoluir. Antes disso, não, apenas conscientizar. Eu te perguntei sobre escolas, ia perguntar sobre outras implicações em outros ambientes, mas então imagino que a máxima seja essa da conscientização em primeiro lugar. Sim, o primeiro ponto é conscientizar para justamente evitar a revolta, hesitação vacinal e tudo mais. É possível ter outras consequências, Beatriz. Por exemplo, é possível que algum concurso estadual, municipal, exija que seus candidatos aprovados apresentem a carteira de vacinação das crianças, não apenas com aquelas vacinas obrigatórias, mas também com a vacina para a Covid. Ou ainda uma empresa, quando vai contratar, não só exija do seu futuro empregado a carteira de vacinação dele, das crianças atualizadas, mas também exija a carteira de vacinação com a dose para a Covid. Então pode ter algumas repercussões indiretas que a gente não imagina agora, de cunho trabalhista. Ou ainda, por exemplo, para ir ao shopping. Pode ser que um shopping comece a exigir passaporte vacinal. Eles já têm autorização para poder fazer isso. E aí aquela criança, a família não poderá ir com a criança numa festinha, ou naquele shopping, ou numa loja, porque a criança não apresenta a imunização completa para a Covid. Perfeito, Enderson. Obrigada pelas suas informações. Esse exemplo do Enderson, inclusive, a gente acompanhou aqui na Jovem Pan ontem, que saiu uma decisão que, por exemplo, o Sambódromo do AMB vai exigir das crianças o comprovante ali de vacinação das crianças acima de 6 anos para entrada. Então, são implicações que a gente vai acompanhando, né, ao longo do tempo. Lembrando que as entidades médicas todas recomendam a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com a dose pediátrica da Pfizer, que foi aprovada pela Anvisa agora no mês de dezembro, e que só aqui no estado de São Paulo, por exemplo, as internações em UTI de crianças por Covid-19 subiram 61% entre novembro e janeiro deste ano, Daniel.